Bom, eu começo esse vídeo trazendo a pergunta que talvez seja a principal desse momento da nossa oficina, e a pergunta é: o que é perdoar? Tem várias maneiras de responder isso, tem várias respostas, mas eu vou trazer a minha resposta preferida, a resposta que há muitos anos eu tenho trazido e falado para as pessoas das minhas aulas e palestras. Segundo James Hunter, autor do livro O Monge e o Executivo, perdoar é desistir do ressentimento. Para trazer a frase completa, ele diz que perdoar é desistir do ressentimento quando agredido, mas eu vou tirar essa segunda parte, eu vou ficar apenas com perdoar é desistir do ressentimento. Nós ficamos muitas vezes trazendo aquele pensamento contínuo sobre o que aconteceu, quando na verdade aquilo ficou no passado. E na realidade o passado tecnicamente nem sequer existe, é só uma abstração, ou seja, uma coisa abstrata. Você não pode tocar, você não pode viver novamente, você apenas traz aquela lembrança e você pode muito bem escolher pensar coisas boas, se lembrar de coisas boas, mas a nossa mente tem mania de ficar trazendo lembranças não tão positivas. Eu gosto muito de contar para as pessoas o seguinte: quem é beneficiado com o perdão é você. Não é o outro. Quando nós perdoamos, não é o outro quem vai receber o benefício, é quem perdoa que vai receber. Entenda o seguinte: raiva ou qualquer outro sentimento ruim, principalmente aqueles ligados ao não perdão, é como se você estivesse querendo envenenar o outro, mas para levar o veneno até o outro, você coloca na sua boca. Você coloca o veneno na sua boca para colocar na boca do outro. Ou seja, quem é que vai morrer com esse veneno primeiro? Eu. O outro pode até sofrer também, pode até morrer com o veneno, mas eu também vou morrer, e na verdade eu vou morrer primeiro, porque eu coloquei na minha boca primeiro. Então, não perdoar é estar se envenenando. É estar criando sentimentos nocivos, sentimentos ruins, sentimentos que vão fazer mal. Desistir do ressentimento é eu declarar para mim mesmo que não quero mais sentir aquele sentimento ruim. Não quero mais viver aquela dor e muito menos carregar uma renovação dessa dor. Eu quero ficar em paz. Agora, o que é ressentimento? Ressentimento é sentir novamente. É trazer novamente aquilo que eu vivi no passado. Então a pessoa que não perdoa, ela está trazendo várias e várias e várias vezes a dor que ela já viveu e ela poderia ter vivido apenas uma vez. Não precisa ficar vivendo de novo, de novo, de novo, novamente, novamente, novamente. Não precisa, não é necessário. E no fundo a pessoa acha que ganha alguma coisa com isso, mas nós vamos falar sobre isso mais pra frente, na segunda parte da nossa oficina, mas ela acha que tem algum ganho. Ela acha que precisa ficar carregando aquela dor novamente para se proteger de alguma forma. Mas, repito, vamos falar sobre isso novamente mais para frente. Então, ressentimento é sentir novamente, é trazer novamente uma sensação que não foi boa. Isso é inteligente, por acaso? Já sofri uma vez. Já foi ruim uma vez. E agora eu fico trazendo novamente aquilo que foi ruim, ficando repetindo, repetindo, repetindo uma coisa que eu poderia simplesmente soltar, deixar para lá. Ressentimento é um peso que eu posso, mas não faço questão de soltar. O peso está em mim, aconteceu, e eu poderia soltar. Eu poderia simplesmente soltar aquilo e seguir em frente, deixando o peso para trás. Mas não. Por algum motivo, eu resolvo carregar esse peso continuamente. Eu resolvo carregar essa dor continuamente. É por isso que o James Hunter diz que perdoar é desistir do ressentimento, ou seja, eu escolho desistir de carregar esse peso. Até porque eu sei que eu não preciso dele. Eu sei que eu não preciso carregar esse peso pro resto da vida. Todos nós podemos soltar. Aliás, soltar é uma das habilidades mais profundas que o ser humano pode desenvolver. Mas a maioria das pessoas diz: como é difícil perdoar. Eu não consigo perdoar. Ou seja, ela está dizendo que não consegue soltar o peso que ela escolheu carregar.
Existe uma historinha que é a seguinte. Certa vez havia um grupo de monges caminhando por uma estrada e chegaram na beira de um riacho rasinho, não era fundo. Mas para passar, teriam que levantar as roupas para poder conseguir passar sem se molhar. Quando chegaram lá na beira desse riacho, tinha uma mulher de conduta questionável, uma prostituta, para ser bem claro, que queria atravessar, mas não queria molhar a roupa. Usava um vestido longo e não queria molhar o vestido porque iria atrapalhar a produção dela. Então, o abade, o chefe dos monges, falou assim: Eu carrego você. E ele pegou a prostituta nos braços, atravessou o riacho e soltou a prostituta do outro lado. Continuaram a caminhada até chegar ao mosteiro, e quando chegaram à porta do mosteiro, um dos monges virou para o abade, ou seja, o superior dele, e falou: Mestre, desculpa, mas eu preciso falar uma coisa, não sai da minha cabeça. Eu não consigo acreditar como é que o senhor teve coragem de carregar nos braços aquela mulher impura. O abade se virou para ele e falou assim: Meu filho, eu soltei a prostituta do outro lado do rio. Eu não acredito que você está carregando ela até agora na sua mente. É isso que acontece conosco. Nós carregamos algo que você acha que é inadequado e não soltamos. Então, qual é a mensagem que eu tenho para você diante dessa metáfora, diante dessa historinha? Solte a pipa, solte tudo que tiver na sua mente, que estiver incomodando, solte aquilo que não faz bem para você. Se não faz bem, isso deve ser solto, isso pode ser solto, você pode, você consegue. É questão de aprender, é questão de prática e, acima de tudo, é questão de querer soltar. E depois que você quer, aí sim você segue para as próximas etapas, que é aprender. Pode não ser fácil para você, pode não ser simples, mas com a prática você consegue, isso é certeza. E diante disso eu tenho uma pergunta para você. Quais sentimentos você precisa soltar? É uma raiva? É uma tristeza? É uma culpa, uma vergonha, um medo? Claro que esse sentimento está ligado a uma situação específica ou a uma pessoa específica. Ou a você em momentos específicos? E eu pergunto, quais sentimentos você precisa soltar? Daqui a pouco, dê uma pausa no vídeo e anote. Faça uma lista. Na verdade, essa é a primeira pergunta, porque daqui a pouco eu vou trazer várias perguntas de análise para a resposta dessa. Ou seja, você vai responder essa pergunta e depois nós vamos analisar as suas respostas. Você vai analisar e eu vou ajudar você a fazer isso. Então, nesse momento, pense e responda. Quais os sentimentos você precisa soltar? Dê uma pausa no vídeo agora e daqui a pouco nós retornaremos para analisarmos a sua resposta. Muito bom. Agora, nós vamos pegar as respostas da sua pergunta anterior, uma a uma. Se você colocou uma resposta, ok, já vamos fazer direto nela. Se você colocou 10, escolha a primeira que nós vamos analisar e depois refaça essa análise para cada um dos sentimentos que você colocou lá. A primeira pergunta que eu tenho sobre esse sentimento é a seguinte: você precisa desse sentimento? Se for uma raiva, você precisa dessa raiva? A resposta ideal é não. Mas talvez a sua mente traga a resposta sim. Se ela trouxer a resposta sim, pergunte-se: por quê? Por que eu preciso dessa raiva? Mas não pare no primeiro porquê. Aprofunde, porque o primeiro porquê normalmente é só uma justificativa. Por exemplo, por que eu preciso dessa raiva? Ah, porque com a raiva eu me defendo e assim eu estarei protegido. Tá, ok, uma boa justificativa, mas não é a resposta. Não é a resposta final. Aprofunde. Por que eu preciso dessa raiva? Ah, porque com a raiva eu me defendo. E por que eu preciso dessa defesa? Ah, porque eu não quero ser agredido. E por que eu não quero ser agredido? Ah, porque no passado eu fui agredido e doeu muito. Quando foi que eu fui agredido que me doeu muito? Ah, a vida inteira todo mundo me agrediu e doeu muito. Mas quando começou? Ah, começou lá na infância, que meu pai me brigava muito comigo. Ah, tá. Ou seja, você está trazendo à tona os pontos principais. Por exemplo, talvez o ponto principal que você precise perdoar não seja a pessoa que lhe causou essa raiva recentemente, mas a pessoa que causou lá no passado, no caso dessa historinha que eu inventei agora, o seu pai.
Então talvez o seu pai seja a pessoa que precisa ser perdoada e não só a pessoa da atualidade. Ou seja, não pare no primeiro porquê, aprofunde. Mas essa é a primeira pergunta. Então, a cada pergunta, se você quiser, você pode pausar o vídeo e se fazer as perguntas e trazer as respostas. Ou você pode pegar o slide que está aqui, está anexo aqui a esse vídeo, e você pode fazer a sua própria análise com as perguntas que eu estou trazendo aqui. Segunda pergunta: você prefere ficar com ou sem esse sentimento? Eu acho que para esse aqui a resposta é mais óbvia, né? É claro que é melhor ficar sem. Porém, a resposta é sua. Vamos supor que o seu inconsciente diga eu prefiro ficar com, faça o mesmo processo. Pergunte por quê e vá aprofundando até entender os motivos disso. Terceira pergunta: você quer deixar esse sentimento ir embora? Bom, você já entendeu. A resposta melhor é sim, mas se vier não, aprofunde. Quarta pergunta: você se permite deixar esse sentimento ir embora? Quinta pergunta: você aceita e decide deixar esse sentimento ir embora? Essas são as perguntas para você analisar esses sentimentos. Fael, toda vez que eu encontrar um sentimento, eu preciso fazer essas perguntas? Não, na verdade você só precisa tomar consciência de que é muito melhor deixar ir embora, que você pode deixar ir embora, você consegue deixar ir embora, então escolha deixar o sentimento ir embora. No próximo vídeo nós já vamos iniciar o primeiro processo de perdão e neste módulo nós trabalharemos o nosso próprio perdão, o auto-perdão. E assim nós vamos primeiro nos perdoar, para depois termos a capacidade de perdoar aos outros. Bora lá?